Fala pessoal, tudo bom? Vou tentar fazer um bate-papo aqui, trouxe um slide para vocês aqui, falando sobre o curso que a gente oferece, nossos treinamentos e tal, e eu decidi trazer para vocês uma apresentação que a gente costuma usar no Café com Dados. O Café com Dados é um evento que a gente faz com o cliente, com alguns parceiros nossos aqui, mas sempre é um evento presencial, nunca foi digital, não existe esse café com dados aqui, a gente não oferece ele até então no modelo digital, mas dependendo, se vocês quiserem, a gente pode estar começando a pensar em alguma coisa aí para fazer semanalmente ou quinzenalmente, se caso vocês tiverem interesse. Tá bom? Mas vamos esclarecer um pouquinho sobre o curso, né? Antes disso, eu vou passar aqui para vocês quem somos nós, né? Então, duas empresas, mas, como se diz assim, né? Essas duas são duas metades, né? No final, uma coisa só. Tanto a Mentium Tecnologia quanto a Data Lakes são células de onde que a gente tem o corpo administrativo como um só, mas em termos de marca tem duas vertentes, né? A Mintio ela trabalha mais na parte de comercialização de alguns softwares, né? Coisa que a Data Lakes não entra. Ela é mais analítica, ela é curso, treinamento, palestra, desenvolvimento de BI, implantação de BI dentro aí de algumas empresas. Já a Mintio ela também tem essa pegada mais enfim, ela trata de outros produtos, tá? Depois a gente pode, quem tiver interesse em conhecer, pode pesquisar a Data Lakes aí no LinkedIn, tem página lá, e a Pentium tem um site também, então a gente pode, numa outra oportunidade, falar sobre isso, tá? Com relação a produtos, produto não, com relação a clientes, né? A gente aí embaixo tem clientes mistos, né? Tanto de uma bandeira quanto da outra, CSN, Ministério da Fazenda, Receita Federal, Gerdau, Magnesita, né, CEMIG, são empresas pelas quais a gente já deu uma passada aí, desenvolveu projetos e durante essa caminhada nossa, beleza? Bom, esse cara sou eu. Quem quiser trocar uma ideia tá aí, é o meu LinkedIn, pode adicionar lá, tá? Henrique Guerra BR, né? Convido vocês também a curtir aqui a nossa página lá no LinkedIn. A gente tem um Instagram também, depois quem quiser a gente pode passar, tá bom? Bom, local, né? Tá aqui, vamos lá, BH, somos de Belo Horizonte, pessoal. Eu sou mais desse miolinho aqui de BH aqui, rodo muito ali no Lourdes, na Savassi, Buritis, essa região ali central. Então, quem for da área pode depois trocar uma ideia, mandar uma mensagem, a gente pode sentar, tomar um café, bater um papo sobre dados e tal, vai ser muito interessante conhecer vocês, tá? Lógico, né? Mineiro, coloquei a foto aqui do tratorzinho. Somos mineiros. Então é isso aí. Tem muito pão de queijo, a gente gosta de roça sim, gosta de mato e vamos que vamos. Vamos pegar aqui o próximo slide. Pessoal, vamos falar um pouquinho de BI hoje, mas bem rápido, tá? Porque não é um assunto que dá pra gente assistir um vídeo e pronto, acabou. Dá pra gente comentar sobre o que a gente aborda no curso, o que a gente fala, porque em um vídeo só é impossível. É um assunto denso, delicado, parece fácil, mas de fato, assim, muitos conceitos são fáceis, mas a gente tem que tratar pouco a pouco, um por um, porque senão confunde a cabeça do pessoal aí, tá joia? O que eu trouxe aqui para a agenda? Basicamente, o que é Business Intelligence? Alguns conceitos de DW, a gente vai falar de OLAP, vai falar de modelo dimensional, vai falar de tabela fato, de dimensão, né? Então, tudo isso obviamente vai passar por N etapas, né? O próprio conceito de Business Intelligence por si só, se a gente for pegar aqui, né, igual a gente tem aqui um slide, muita gente pensa que, cara,
que é BI? BI é um software que eu vou instalar lá na minha empresa e vou ter uns gráficos para tomar decisão. Cara, esquece, tá errado. BI é um organismo vivo, cara. Vivo no sentido de que é um processo, não é um software. Você não compra um software de BI para sua empresa, você não instala um BI na sua empresa. Isso não existe. O que você faz é colocar, montar, implementar um processo de BI dentro da sua empresa. Mas comprar não existe. Ah, vou comprar um Power BI, vou comprar um Pentar, vou comprar um Tableau. Não existe, esquece. Tá, você cria um ambiente. Nesse ambiente você vai ter o ETL, você vai ter o seu Data Warehouse, você vai ter o seu Data Mart, você vai ter a sua ferramenta de front-end, que aí sim pode ser o seu Power BI e tal, mas não é um produto. Você não compra, instala e fica pronto, não. Não existe isso. Para cada empresa ele vai ter que ser customizado, moldado, mantido, de acordo ali com as suas necessidades, tá? Eu coloquei essa imagenzinha aí para vocês, e ela, bem resumidamente, ela esboça mais ou menos como que funciona um processo simples, tá, de Business Intelligence. Mostra aí as fontes de dados, né? Então primeiro a gente vai lá, vai pegar esses dados, coletar tudo, jogar isso para dentro de uma plataforma de ETL que a gente vai falar. ETL é extração, tratamento, carregamento. O pessoal já está cansado, né, de saber, mas para quem é novo é interessante, a gente vai mostrar na prática isso dentro do nosso curso. Depois a gente joga isso para dentro de um DW, né, que aí é quando a informação já foi extraída, já foi tratada, já foi carregada. Onde que eu vou guardar? Guarda isso dentro de um DW ou dentro dos datamarts também, que a gente vai falar. E depois sim, que a gente já tiver lá o DW todo bonitinho, organizado, pronto para ser analisado, a gente vai colocar sobre ele as nossas ferramentas de análise de front, né, que é a ferramenta ali de saída, por exemplo, o Power BI. Né, a gente coloca o Power BI depois de todo esse processo. Né, então você vai ver que se a gente for falar de Power BI e tal, Power BI é 20%, 25% talvez do processo, e né, para se for estudar Power BI tem matéria pra caramba, né, mas ele perto de tudo isso aqui, ó, você vai ver que ele não chega a ser 25% do processo, né? Os outros 75% aqui que o pessoal, geralmente o cliente não vê, extração de fonte de dados, tratamento, manutenção de DW e tal. Isso tudo fica, como se diz, o cliente só vê a parte bonitinha aqui, né? Só vê o gráfico funcionando, mas às vezes ele não tem visão do esforço que tem que ser feito para colocar isso tudo dentro de um DW para depois poder fazer lá o gráficozinho no Power BI, né? Então, importante quem for talvez aí implementar ou estiver migrando para a área ter essa noção. Não é estudar só Power BI, não. É estudar DW, estudar ferramentas de ETL, estudar as fontes de dados, como que você vai fazer isso, como você vai conectar nelas para jogar para o seu ETL, né? Enfim. Bancos, cara, inúmeros, tá? Bancos aí a gente vai ter que conhecer de banco tanto para a gente conseguir fazer nossas consultas e tal, quanto até para a gente criar o nosso DW. DW é um banco de dados também, né? Ele tem, em termos de físico, né, ele é a mesma coisa de um banco de dados comum, que você usa aí dentro do seu RP ou dentro de qualquer outro tipo de plataforma. Só que ele é modelado de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Aconselho para quem está começando aí, pega aí uns 3 bancos proprietários e uns 3 bancos open source para você poder ter como se diz assim, um background razoável aí de conhecimento, tá? Então, sei lá, vai estudar um SQL Server, né? Ou como o pessoal gosta de falar, SQL Server, vai pegar um Oracle, pega um DB2, e aí você pega um MariaDB, ou que você, sei lá, quiser aí de Firebird, né? Esses gratuitos aí para você poder colocar. Coloquei o Access aqui, o pessoal ficou falando, o Access não é banco de dados. Não, pode não ser, ou pode ser, né? Depende. Mas assim, tem muita empresa que ainda tem. Tá chegando retorno de Access, viu? Por exemplo, a gente está aqui em 2020, tem uma empresa que é cliente minha lá de Brasília, ela recebe um retorno de banco que chega tudo por Access, cara. Banco manda para ela, assim, não sei qual banco não sei se
qual que é a bandeira do banco, mas eu sei que todas as movimentações que ele tem de pagamento de título, né, de boleto, né, tanto recebimento, né, quanto saída de boleto dele, chega no banco de Axis. Olha que coisa, né? Então, assim, tem que saber, né? Se eu não vamos, como se diz assim, é porque não vou dar muita moral pro Axis. Beleza, mas se um dia você precisar, cara, estuda porque pode fazer falta sim. Na verdade, qualquer conhecimento em termos de banco aqui, os mais básicos, que são aí, aqui tem só alguns, mas são os 10, é bom saber, tá? Para ETL, mesma coisa, tá, pessoal? Para ETL, você vai ter N ferramentas para fazer ETL. Você vai ter o Pentaho aí, vai ter o DataStage, tem o Data Integrator, Oracle, tem pessoal da Jasper aí, né? Então, enfim, da mesma forma que você tem vários tipos de banco, né? Várias marcas, vários fabricantes desse tipo de software, para banco você tem também para ETL, tá? Então aconselho também a mesma coisa, aprende aí pelo menos sei lá, um Integration Service, que aí é universal, né, pô, Microsoft, pega aí um Pentaho também para começar, então acho que esses dois aí são legais para quem está começando, e depois você pensa em um Data Stage, pensa em um Data Integrator, que aí já é uma coisa mais parruda, nem toda empresa vai ter caixa, tá, para bancar um DataStage, para bancar um Oracle, mas eu tenho certeza aí que talvez você esbarra num CIS aí, no Integration Services, ou você esbarra no Pentaho com certeza. Tá joia? Nosso curso a gente tenta mostrar pelo menos aí o SQL Server e o SQL Server, o Integration Services e o Pentaho. Tá joia? Ou um ou outro, porque são os que o pessoal pede mais no mercado aí. Bom, a gente fala sobre as diferenças de ambiente, né? Então, ambiente OLTP, o que é, como que funciona e tal, por que ele está de uma determinada forma, e do ambiente OLAP. Resumão, basicamente o OLTP ele é um ambiente que ele como diz aqui, ele é mais voltado para o seu operacional, e não para o seu analítico. Como assim? Você tem lá um sistema rodando dentro da sua empresa, você tem, por exemplo, que controla o seu supermercado. E aí você tem um software que controla todas as movimentações que você tem dentro do supermercado. O banco de dados desse sistema, ele é modelado não necessariamente para atender talvez necessidades analíticas que a sua gerência tenha, mas para atender a performance do RP. Lá você vai encontrar um ambiente, uma modelagem de dados totalmente voltada para aquele tipo de situação, para registrar uma nota fiscal, para pagar uma conta, para saída de uma mercadoria, entrada de uma mercadoria, para cadastrar um cliente, excluir um cliente, enfim, né? E não necessariamente quando você for fazer a sua análise, aquela informação ela vai estar pronta dentro de uma tabela toda bonitinha para você chegar lá e, pô, vou analisar isso aqui e jogar no Excel fazer um gráfico. Cara, não vai estar assim, né? O que você vai ter que fazer? Para que você vai ter que fazer o famoso aqui ó, no meizinho ETL? Para você fazer isso, você vai ter que conectar nesse ambiente transacional, que é o ambiente onde que, geralmente você vai coletar as informações ali, né, e tal. Vai pegar esse dado, vai analisar ele, lapidar, cuidar desse dado e através do seu processo de ETL, né, que você vai tratar e carregar esse dado, você vai modelar essa informação para que lá na frente, quando você for aplicar a sua ferramenta de BI, ela consiga identificar melhor, ter uma visão melhor, mais organizada das informações que você tirou. Porque às vezes você vai entrar no RP, o RP pode estar, cara, desculpa a palavra, mas pode estar uma zona, né, e você tem que organizar tudo isso, deixar tudo bonitinho, né? Deixar tudo modelado para você conseguir depois tirar alguma informação útil daquilo ali, tá joia? Então, falando um pouquinho aqui mais de OLAP, né? Tecnologia voltada para consulta, dados no software alteração, a gente entra muito nessa parte aí de OLAP. Depois, para quem quiser, a gente faz uma live aí e tenta esclarecer ponto a ponto, tá? Com mais detalhes sobre isso, mas não vou ficar me aprofundando muito nisso porque não é o objetivo do vídeo agora, tá joia? Mas enfim, você vai ter, o resumo da ópera vai ser aquilo ali mesmo, você vai ter um ambiente transacional
não é o melhor cenário para você analisar o dado, por isso você cria outro, que é o Analytical Process, para você depois conseguir ter uma visão melhor do que você tem de informação. Tá? DW, né? O que é DW? Mesma coisa que eu falei do BI. Não é um produto, né? Ele é um ambiente. Você não compra um DW, você não cria um DW dentro da sua empresa, você mantém um data warehouse, você mantém um organismo de data warehouse, né? Por quê? Porque é totalmente flexível, cara. Isso muda, sabe? Isso atualiza. Isso você precisa de pessoas mantendo, sabe? Vai entrar tabela, vai sair tabela, vai chegar dado, vai sair dado, vai trocar a ferramenta GTL, vai colocar a ferramenta GTL nova, vai trocar o banco, vai colocar banco novo, vai estar físico, vai estar na nuvem e tal. Então, assim, é um processo. Né? Igual fala aqui nesse trechinho, a construção arquitetônica de um sistema de informação. Não é uma coisa assim que você chega, coloca lá, instala e pronto, sai funcionando. Não existe isso, cara. Você vai manter um organismo basicamente vivo, onde que você vai estar sempre em constante manutenção, em constante supervisão daquilo que está acontecendo. Lógico que a dinamicidade de quando, sei lá, você está com esse DW em processo embrionário, em desenvolvimento, ela vai ter ali talvez um fervor bem maior na parte de desenvolvimento do que na parte de manutenção, mas nem por isso você deve esquecer de que, cara, você precisa de alguém para manter, de alguém para atualizar, de pessoas para supervisionar o funcionamento dessa ferramenta, tá? Então, se, sei lá, se você é gestor aí, está vendo esse vídeo aí por qualquer motivo, você quer colocar um processo de BI dentro da sua empresa, lembra de sempre manter uma equipe boa, alinhada com essas tecnologias, alinhada com com esses parâmetros de desenvolvimento, manutenção, enfim, e que isso é uma constante dentro da sua empresa. Né? Você não vai chegar a contratar uma consultoria, coloca um BI aqui para mim, pá, o cara vai virar as costas e vai embora. Não. A sua empresa ela cresce, a sua empresa ela se transforma, ela é dinâmica, ela muda com o tempo e para acompanhar essas mudanças, o processo de BI segue junto, tá? Características de DW, né? Por que cria o DW, né? Pô, aí vamos pegar só esse trechinho aqui, ó, né? Performance. Ou seja, você cria o DW porque nele a informação já está pronta para consulta. Geralmente a gente costuma fazer esses processos de ETL, de migração de dados para DW, a gente já faz uma consulta antes disso. Funciona D-1 dentro de um processo de BI geralmente. Então, deu meia-noite, o ETL starta, começa a coletar informação ali e tal, prepara tudo para quando a gerência chegar de manhã já tem informação prontinha. Né? Beleza, já é tudo processado antes. Por isso que quando você tem um ambiente OLAP, né, um ambiente Analytical Process, as consultas são mais rápidas. Você já preparou aquela informação para ser analisada, diferente de um ambiente OLTP que não está pronto para isso. Tá? Você tem a garantia ali, né, da informação, da consistência daquela informação, afinal você já tratou os dados, já fez todas as movimentações que você precisava de fazer e já garantiu que aquela informação é a melhor para a tomada de decisão. E outra coisa é a não perturbação dos sistemas operacionais, né? Lógico, você tem lá um RP funcionando, fervendo ali o dia inteiro, cliente, funcionário, mexendo no sistema, aquela coisa toda, aí você quer fazer uma consulta em uma tabela que tem 20 milhões de linhas e tal. Aí você pega, vai, espeta seu BI direto no banco de produção, pum, você estoura. Né? Você vai dar uma sobrecarga, vai travar, vai gerar uma concorrência ali, isso não é interessante. Então, se você quer analisar, você vai ter um banco de dados específico, um lugar específico que vai ser o DW ou o seu Datamart, para você analisar esses dados fora do ambiente de produção, que é o ambiente que as pessoas estão fazendo inserção de dados, estão fazendo alteração e tal. Então, separar essas duas coisas aí é muito importante. Não custa a gente detalhar isso com mais precisão, tá? Eu gosto de pôr essa tela aqui. Essa tela é interessante só para comentário, né? Mas ela fala muito disso, sobre o esforço que a empresa às vezes tem para implementar uma determinada ferramenta de analytics ou de relatório ou de ferramenta preditiva, né? De análise machine learning, igual a gente está tendo aqui.
o esforço e o valor, ou seja, menor o esforço, menor o valor, maior o esforço, maior o valor. Como assim? Né? Por exemplo, se a gente pegar a área de, eu quero um sistema que me traz relatórios, por exemplo, o custo é baixo, um sistema de relatório, o custo basicamente disso é baixo, o valor também que a empresa tem é baixo. Vamos fazer um exemplo aqui, uma brincadeirinha. Imagina que você quer, dentro dessas características aqui, vamos colocar um BI aqui, você trabalha com um BI D-1. Então você vai saber que o seu faturamento mensal, por exemplo, ele é de R$ 1 milhão. Então do dia 1 até o dia 30 você faturou R$ 1 milhão. O BI vai chegar no dia, sei lá, dia 2, dia 1º do outro mês, vai falar assim, olha, mês passado, do dia 1º até o dia 30, você vendeu R$ 1 milhão. Pronto. Ele é um relatório. Ele é um D-1. Ele fala aquele dado ali do que aconteceu para você e pronto, fechou. Quando você começa a criar bases de dados e analisar essas bases históricas, você já consegue criar em cima disso também possibilidades de verificar tendência, de verificar comportamento, de verificar algumas coisas que nem sempre são visíveis assim, se você não tiver esse conjunto histórico de informação. Você consegue entender alguns padrões, alguns comportamentos. Então, através desse entendimento de padrão, você já consegue fazer, por exemplo, a análise preditiva, que é o que, cara, olha só, de acordo com esse comportamento de venda e com os dados históricos que eu tenho, provavelmente no mês que vem a gente vai vender tanto. Você entendeu a diferença? De tipo assim, até ontem você vendeu tanto e do provavelmente até data X você vai vender Y, né? Qual que é a diferença disso? É você se precaver, se precipitar, se antecipar de algumas situações que podem ocorrer dentro da sua empresa. E mais, num nível mais alto, que é esse nível aqui, né, mais de Machine Learning, além de você ter uma visão do que pode acontecer, através de inteligência artificial, tem empresas que estão ganhando assim possibilidades de sugestão sobre o que fazer mediante determinada situação que um computador de inteligência artificial pode sugerir. Então, por exemplo, olha só, nesse nível mais alto de percepção de valor para a empresa, ele pode falar o seguinte, olha cara, você está vendendo tanto, a situação econômica do país está assim, está assim, está assim, você está perdendo aqui, está ganhando aqui, e se a sua meta for, sei lá, 1,5 milhões de reais até o dia X, eu te sugiro fazer isso, 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 isso e isso. Ou seja, corta o custo ali, aumenta a receita ali, compra mais produto X, para de vender produto Y e tal, que você alcança o seu resultado. É um nível mais alto de Machine Learning ali. Isso aí, leigamente falando, tá? Tipo assim, falando de uma maneira bem simplória, para que todo mundo possa compreender mais ou menos o exemplo que eu estou dando aqui. Lógico que é infinitamente mais complexo que isso, mas essa tela é interessante porque ela trata dessas diferenças de níveis, né, desde o nível ali mais básico de compreensão do que está acontecendo ali, né, o que aconteceu D-1 até o nível mais elevado, que são os níveis das previsões através de Machine Learning, tá? A gente vai falar de hierarquia, tabela fato, tabela dimensão, medida de down e up, que são ali os mergulhos nas informações. Tudo isso é bem detalhado, a gente vê na prática, estuda isso com tabela, vai assim desmembrando um a um desses temas e vê várias vezes. Então no curso a gente costuma fazer isso, tá? Se alguém tiver interesse de que não, tá bacana, vamos fazer, sei lá, uma live talvez uma vez por semana ou alguma coisa assim do tipo, a gente pode fazer, tá? Entrando especificamente nesses pontos, tá? Isso aqui é mais um resumão mesmo, como eu disse para vocês, só para a gente fazer um bate-papo. A gente vai falar dos cubos, né? Olha que interessante, né? O cubo, por exemplo, como que a gente pode cruzar a informação, né? A gente pega ali, por exemplo, a questão do display ali, né? Você tem lá, eu estou vendo o produto, né, que é a parte aqui do display, estou vendo aqui qual que é a moeda que foi comprado, né, e qual que foi o cliente. Ou seja, eu estou vendo, eu tenho aqui o valor, né, eu tenho aqui a informação fato, mas eu tenho as dimensões, né, que as dimensões é como que eu analiso o valor. Então eu posso analisar esse valor aqui por tipo de moeda, eu posso analisar esse valor aqui por cliente, posso analisar esse valor aqui por produto, né, dentro do meu cubo de vendas. Então a gente vai
detalhar isso e tal, também dentro do nosso treinamento, e é bem interessante, tá? Vocês vão compreender com detalhes aí o que é. Isso aqui é um linkzinho, você botar para um link que vai para um site da Microsoft, onde que a gente tem uma visão de como que funciona o cubo dentro do Analyze Service, tá? Depois, quem quiser, eu posso mandar o link aí. Bom, falando de fato bem rapidinho, fato é o registro da ocorrência, o valor, né? Por exemplo, o registro assim, o registro do fato, o que aconteceu. Então, por exemplo, vamos lá. Você vendeu o produto X por R$50 em 20 de maio na loja tal com custo de 35. Então, olha só que legal. Você tem aqui o valor da venda e custo. Valor da venda e custo. Valor da venda e custo. Ou seja, são os números, né? Ou seja, são os valores que movimentaram ali que você quer medir. Pode ser preço, pode ser, né, igual que preço de venda, pode ser custo, pode ser imposto, pode ser, sei lá, temperatura, pode ser o que você quiser. O fato é o número, o que aconteceu. Né, em termos como se diz assim, de determinada coisa que você quer analisar. A dimensão é como que você quer analisar esse fato. Olha só, por exemplo, quando eu falo a venda do produto X por R$50 em 20 de maio na loja A, com custo de 35. Olha a diferença. O fato está aqui, é a ocorrência, é o valor, é o número. E como que eu vou olhar esse número? Qual que é a visão que eu quero ter sobre esse número? Eu quero ver esse número por produto? Eu quero ver esse número em uma determinada data, né, em maio de 98, eu quero ver esse número em unidade, né, tipo assim, loja A, loja B, loja C, a qual custo que esse produto foi vendido, R$35. E como que eu quero ver esse custo? Eu quero ver esse custo por filial, eu quero ver esse custo por tempo, eu quero ver esse custo por tipo de produto, né? Então, essas são as dimensões. Pegaram aí rapidinho o que é? Então, fato vai ser o que? O número, é o valor, e a dimensão, a dimensão é como que eu analiso esse valor, ou seja, qual a ótica que eu tenho sobre o valor da fato ou do fato que aconteceu. Tá? As medidas basicamente são os cálculos. Tá? Por exemplo, quando a gente fala de preço de venda e custo de aquisição da mercadoria, eu estou falando de uma medida. Por que eu estou falando de uma medida? Eu estou falando de um cálculo. Né? Porque o preço de venda ele pode ser composto. Por exemplo, o preço de venda pode ser o valor que ele teve de entrada, mais o lucro, mais uma carga tributária, mais uma comissão de funcionário, mais não sei o que. Isso aí pode ser o meu preço de venda, pode ser um cálculo, pode ser um valor composto de outros valores, em que eu vou, em um valor dinâmico, que eu vou fazer de acordo com determinada regra de negócio que eu tiver criado. Custo de aquisição da mercadoria, mesma coisa. Às vezes o produto, beleza, chega lá na nota lá, R$50, tá, R$50 aí vai ser o custo? Não necessariamente, depende. Depende, às vezes você pode colocar um frete, você pode colocar, igual a gente também falou no preço de venda, uma comissão de funcionário, você pode colocar um desconto, sei lá, você pode ter, um valor que pode ser composto. Então, já que ele é um valor composto, ou seja, dentro desse valor eu tenho outras coisas que são inseridas nele, através de alguns cálculos, beleza, é uma medida. Né? Então você fala, sei lá, isso menos lucro, por exemplo. O que é lucro para mim? Lucro para mim é o custo, menos não sei o que, menos a comissão, menos o imposto, menos papapá, mais isso, mais aquilo, mais papapá. Beleza, medida. Dentro do BI vai ser uma medida. Tá? Drill. Drill são os detalhamentos, pessoal. São, por exemplo, imagina que você tem lá um supermercado, né? E o supermercado ele tem ali você tem a região de Belo Horizonte, por exemplo, que é a nossa região aqui. Então você tem lá Belo Horizonte, e aí você quer ver a região de Belo Horizonte por bairro, depois você quer ver por loja, depois você quer ver
por departamento, depois dentro do departamento escrever a categoria, depois a subcategoria do produto, até chegar no nível do produto. Isso é o chamado drill down, ou seja, você está descendo o nível. Primeiro você pega estado, depois filial, depois da filial os departamentos, depois dos departamentos você vai ver as categorias de produto e depois você vai chegar no produto, ou seja, você vai só descendo o nível, drill down. E drill up é o inverso, né? Você eleva o nível do detalhamento, ou seja, eu tenho o produto, ou seja, eu tenho um biscoito que está dentro de uma categoria, não, por exemplo, um biscoito não, vamos pegar aqui mais fácil, um chocolate. Você tem o chocolate que está dentro de um departamento que chama Bomboniere, e esse departamento de Bomboniere pertence a uma determinada unidade de uma loja central, e essa loja central pertence a um determinado estado, que é o estado de Minas Gerais, ou seja, você vai subindo, é igual aquele zoom que a gente, vou até usar aqui como exemplo, ó, vamos tentar chegar aqui nesse slide aqui, ó. Lá aqui, ó, esse slide aqui ensina pra gente o que é drill down e drill up. Olha só que legal. Você pega um mapinha, como que funciona? O mesmo esquema. Se eu quisesse dar um drill down, eu ia fazer o quê? Eu ia vir aqui, ó, estado, Minas Gerais, cidade aqui, ó, de Belo Horizonte. Dentro de Belo Horizonte, eu começo a ter aqui os bairros. Dentro do bairro você vai ter lá a rua e tal, até chegar, né, num determinado lugar. E o drill up é exatamente o contrário. Você está aumentando, aglutinando as informações. Drill down, maior detalhamento. Drill up, você tem uma aglutinação maior de informações. Bacana? O exemplo do mapinha eu acho que deixou mais claro aí para vocês. Então vamos lá. Aqui são umas imagens que a gente depois pode comentar. Até um pouquinho antiga essa imagem, né? Porque a gente tem aqui os sistemas transacionais, né? Os ambientes aqui de OLTP, a gente tem o Data Warehouse, tem os Data Marts e depois a gente tem nossos usuários aqui consumindo as informações dos data marts através do processo de BI. Hoje em dia é até um pouquinho diferente, tá, pessoal? Hoje em dia acontece muito do data mart vir aqui primeiro e do data warehouse vir depois. Isso porque questão até de custo mesmo. Hoje, e às vezes a gente não implanta BI na empresa inteira, né? Aqui é como se fizesse um data warehouse para a empresa toda e depois a gente fragmentasse. O que é o Data Mart, o que é o Data Warehouse? O Data Mart ele é departamental, enquanto o Data Warehouse ele é institucional. Como assim? O Data Warehouse ele pega as informações da empresa toda, então ele, sei lá, ele pega todos os departamentos, né, financeiro, marketing, RH, sei lá, departamento jurídico e tal, pega tudo, joga todas as informações aqui e depois você pega e faz a setorização, faz a departamentalização dessas informações para os usuários, tá? Hoje acontece muito de você chegar na empresa e implantar um data mart. Eu quero um BI aqui, mas para me ajudar, por exemplo, só com a parte comercial da empresa ou só com a parte financeira, eu quero ter umas DRE e tal. Você chega, faz a implantação, ele é menor, mais rápido para montar e você distribui isso aí só para o financeiro. Aí depois, ficou legal, bacana, agora vamos fazer isso lá para o departamento de venda. Aí você vai lá, faz um data mart de venda e tal, ele atende todo o setor ali de venda da empresa com os usuários consumindo. Agora eu quero um para entrada de notas e tal, né? Minha logística, sei lá. Aí você faz um só para logística. Aí no final você vai ter um tanto de data mart funcionando departamental. Aí o que você faz? Você pega as informações desse data mart e joga tudo para dentro do data warehouse. Pode ter esse processo aí também, tá? Atualmente acho que acontece mais assim do que o inverso. Esse aqui é o modelo mais antigo. Legal, eu gosto dessa imagem aqui também, porque ela mostra o tanto que o ETL ele é presente em várias etapas do processo de Business Intelligence, né? Então você tem aqui fonte, né? Então você pode ter várias fontes diferentes, né? Aqui planilhazinha de Excel, módulo financeiro e tal, módulo de relacionamento com o cliente e tal. E aí você faz o ETL disso, joga para uma área de stage, depois da área de stage você joga para um DW, depois você faz mais um processo de ETL do DW,
do DW para o seu Datamart, depois do Datamart para o BI, e ainda no BI, talvez, se for um Power BI da vida, por exemplo, você ainda consegue tratar alguma coisa aí no M. E lá dentro também, né? Você faz mais um ETL às vezes lá dentro. Então eu gosto dessa imagem. Bom, esse aqui está quase acabando, pessoal, mas na prática, olha só, esse vídeo aqui tem 1 minuto, mas eu vou rodar ele com vocês só para a gente finalizar. Vou comentando, vocês vão observando aí, ele é rápido, mas é só para vocês terem uma noção de como que funciona quase que de ponta a ponta um processo. Isso é um teste que eu estava fazendo para um cliente nosso aqui, bem bacana, inclusive era essa rede nossa, atacadista aí, e olha só, o protótipo, né, que a gente estava na época desenvolvendo, para mostrar para eles era mais ou menos isso. A gente pegou ali as fontes de dados, que eram CSVs, né? Jogou isso para dentro de um banco. Esse aqui é o SIS, que é o Integration Service. Ele vai pegando lá as informações e tal. A gente vai montando ali o pacote, o fluxo de dados, como que ele vai funcionar e tal. Ali já é o DW, né? Então ele vai ser a saída. Aí a gente faz lá o processo. Depois vai lá nos Power BI, trata o dado dentro do Power BI e tal. Carrega a linha, começa a montagem de gráfico, parte layout, tratando o dado ali dentro do Power BI, fazendo ali uma medida de margem para ver como que funciona, aplica a consulta, vai modelando, depois a gente cria a parte gráfica. Olha só quantas etapas tem um processo. Aí depois ela constrói os gráficos lá, tudo bonitinho, né? Ou seja, o que a gente fez aqui? A gente pegou essa fonte de dados, depois a gente pegou essa fonte de dados, jogou aí a gente, aqui eu deletei a tabela, né? Pegou a fonte, criei no SIS, aqui no Integration Service, uma integração que ia ler aquela fonte de dados, jogar isso para dentro de um banco, que na verdade é esse banco aqui, que é o SQL Server, ou seja, eu li aqueles arquivos CSV. Aqueles arquivos CSV, depois de lidos pelo Integration Service, aqui dentro, criado o pacote, tudo bonitinho, ele joga essa informação, aqui ó, ele faz a inserção daquelas informações dentro do meu destino. Depois disso, eu conecto o meu Power BI dentro desse banco aqui, que é o meu DW. Ou seja, primeira coisa, fonte de dados. Essa é a fonte de dados. São arquivos em CSV. Depois, pegou o CSV, organizou, tratou ele aqui na ferramenta GTL. O que a ferramenta GTL vai fazer? Vai pegar o CSV e vai jogar para o DW ou para o Datamart. Jogou para o Datamart, o que a gente faz? Vai ler isso dentro do Power BI. E aí sim, você vai começar a fazer construçãozinha aí de relatório, beleza? Isso é o básico do básico, tá? Um básico do básico mesmo, é só um exemplo. Você vê aí que são várias e várias etapas, bem assim, corrido, né? Tudo bem em flash mesmo, mas para a gente fazer simplesmente a leitura de um CSV e jogar esse conjunto de CSV dentro de um DW. São N etapas aí que acontecem. Imagina num projeto maior, né, numa empresa que necessite aí de talvez mais milhões e milhões e milhões de indicadores e linhas de consulta, como que não pode ser complexo um processo de Business Intelligence, né? Então, vamos lá, beleza. Agradecer vocês aí, agradecer quem viu, quem teve paciência de ficar até o final, tá? Lembrando que pode ser que a gente continue com essas lives, pode ser que não, mas de qualquer forma, agradecer vocês aí por terem ficado com a gente até o final. Tá joia? Então é isso, galera. Até a próxima, um abraço e quem quiser é só mandar um oi aí, deixar um contato com a gente que a gente se fala. Um abraço, tchau, tchau.